Bom, turma, boa tarde. Como eu não sei, né, como vai ficar amanhã, porque tem aulas coincidindo com a nossa aula de a nossa aula de matemática presencial, as três vão coincidir com as nossas aulas de física, tá? Então eu não sei se, né, vai ser possível, na verdade não vai ser possível, né, eu dar aula online de física. Eu sei que na sexta-feira eu vou conseguir dar essa aula que a gente tem de matemática, a quarta. Como eu disse para vocês, as minhas aulas estão coincidindo, as remotas e as presenciais, por conta que como eu não estou no grupo de risco, né, então praticamente quase todas as aulas do dia presencial eu tenho. Então eu vou gravando esse vídeo para dar uma adiantada, né, caso, né, eu tenho certeza que não, na quinta-feira não vai dar para ter aula de física, como nós vamos ter 3 aulas de matemática. Então, eu vou conversar amanhã com vocês para ver se pelo menos uma aula de física na sexta vai dar para fazer, tá? Então, nas aulas anteriores eu falei um pouquinho sobre o que é carga elétrica, é uma propriedade de algumas partículas subatômicas aí do átomo. São duas partículas que são portadoras de cargas elétricas, os prótons e os elétrons. Os prótons têm carga positiva, enquanto os elétrons têm carga negativa. E aí, na aula passada, eu falei sobre a menor carga encontrada na natureza, que é a carga elementar. A carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. O que é isso? Uma carga elétrica tem esse valor. Uma carga. E 1 milhão, e 2 milhões. Né? Isso que vai nos interessar calcular a quantidade de carga elétrica, certo? Coulomb, turma, é a unidade de medida da carga elétrica. Como que eu vou medir essa carga elétrica, calcular ela? É o número de partículas, elétrons em excesso ou em falta, vezes a carga elementar. Como eu havia dito, ó, uma vale 1,6 vezes 10 a menos 19. E o restante, né? E 20 milhões. Se uma vale isso, para eu saber as demais, é só você multiplicar pelo número de partículas. E a carga, a unidade de medida dela é o coulomb, certo? Então, nós temos, ó, os elétrons têm carga negativa e os prótons têm carga positiva. Depois, nós vimos os submúltiplos do coulomb, assim como as demais unidades de medida. O coulomb tem submúltiplos. Então, 1 microcoulomb, 10 a menos 6 coulombs, ó, é 1 milhão de vezes menor. 1 milicoulomb, ele é 1000 vezes menor, ó, 10 elevado a menos 3. 1 picocoulomb, 10 a menos 12. E 1 nanocoulomb, ó, 10 elevado a menos 9. Resolvemos alguns exercícios, né? O número 1, número 2 do livro. E ficou o 3, o 4 e o 5 para vocês tentarem resolver. O número 5 é uma questão de vestibular, tá? O 3, ele fala o seguinte: um corpo possui 5 vezes 10 elevado a 17 elétrons e 3 vezes 10 elevado a 17 prótons. Então, só de olhar aqui, eu sei que ele tem mais elétrons do que prótons. Então, eu digo que ele tem um excesso de elétrons, ok? Então, ele tem um excesso de elétrons. Um excesso de quanto? De 2 vezes 10 elevado a 17, certo? Aí pergunta, ó, quais são o sinal e o valor da carga do corpo? São duas perguntas. O sinal, ela é negativa. Por quê? Porque eu tenho um excesso de elétrons. O valor da carga, eu quero saber o valor do quê? Então, eu vou utilizar esta fórmula aqui, ó. Quantidade de carga, o número de elétrons em excesso, vezes a carga elementar, que é um valor fixo, ó, 1,6. Então, para ter uma noção, ó, eu fiz um desenho aqui para poder entender. Como está falando que tem 5 vezes 10 elevado a 17 elétrons, olha que número grande, por isso que a gente utiliza a notação científica. 10 elevado a 17, imagine 17 zeros aqui, então é um valor muito grande. E 3 vezes 10 elevado a 17 prótons. Então, imagine que você tem um corpo aqui, ó, com 5 elétrons, 5 negativo, ó, e 3 prótons, 3 positivos.
Então, positivo com negativo se anula, né? Nós vimos que para um corpo ser neutro, eu tenho que ter a mesma quantidade de positivo e de negativo. Então, ó, positivo com negativo se anula, positivo com negativo se anula, positivo com negativo se anula, né? Formei aí 3 parzinhos. Quantos elétrons sobraram? Sobraram aí 2 elétrons, tá? Então, por isso que eu digo que ele tem aqui um excesso, ó, de 2 vezes 10 elevado a 17 elétrons. Na verdade, não precisava nem ter colocado negativo, tá? Porque se tem um excesso, eu já sei que a carga é negativa, ok? Então, aqui, ó, eu escrevi as minhas informações. Eu quero calcular a carga, o valor do Q. Eu sei que o valor do N, ele é, né, 2 vezes 10 elevado a 17, é o excesso de elétrons. Quando eu tô falando em excesso, eu nem precisa colocar o negativo, tá? E o valor do E, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Vamos calcular a carga. Então, a carga é um número em excesso vezes a carga elementar. Então, como que vai ficar? O número em excesso, ó, 2 vezes 10 elevado a 17 vezes, ó, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, ok? Bom, agora é matemática. Você entendeu o problema? É física você interpretar esse problema, você resolver a matemática. Eu tenho um probleminha aqui com notação científica, uma multiplicação. Então, como que eu vou resolver? Eu observo o valor que está na frente da base 10 e eu vou multiplicá-lo. 2 vezes 1,6, né? Quando aparece o número decimal, parece um bicho de 7 cabeças, mas imagina que você tem 16 aqui, ó. 2 vezes 16 é 32, não é? Então coloca a vírgula, vai ficar 3,2. Você multiplica, mantém a base e na multiplicação o que eu faço com os expoentes? Eu somo os expoentes. Então vai ficar assim, ó, 17 mais menos 19. Ó, mais com menos. Se eu tenho 17 eu devo 19, eu vou continuar devendo quanto? 2. Então, muito importante o jogo de sinal, ó. Mais com menos é menos. Eu tenho 17, eu devo 19, então eu vou dever 2. Então, a quantidade de carga é igual a 3,2 vezes 10 a menos 2 coulombs. Tá? Como é em excesso, né? Como já tá falando que é em excesso, não preciso nem colocar o sinal de negativo. Certo? Esse é o valor da carga. Próximo exercício, ele fala o seguinte: calcule quantos elétrons, né? Já tem um excesso, então, devem ser retirados. Então, eu quero que esse corpo fique positivo, no caso, de um corpo para que ele adquira uma carga de 9,6 microcoulomb. E aí eu vou ter que voltar naquela tabelinha, porque eu tenho que converter o micro pro coulomb. 1 microcoulomb é 10 elevado a menos 6. Quantos micros eu tenho aqui? Eu tenho 9,6. Então, eu vou ter que converter isso em coulombs. Então, eu quero saber a quantidade de elétrons que eu tenho que retirar. A carga eu já tenho, ó, é 9,6 microcoulombs. Convertendo para coulomb, basta multiplicar por 10 elevado a menos 6. E a carga elementar é o valor fixo, ó, é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, copiei a fórmula, QNE, o valor do Q, 9,6 vezes 10 a menos 6. Isso é igual ao número de elétrons em excesso, desculpa, o número de elétrons que eu tenho que retirar, né, eu não sei, é o valor do N, vezes uma carga, a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Bom, como o meu N é o meu X da questão, é o valor que eu quero descobrir, esse 1,6 vezes 10 a menos 19, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, como que vai ficar? Ó, vai ficar 9,6 vezes 10 elevado a menos 6, tudo isso dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Agora eu tenho uma divisão de notação científica. O que eu vou fazer? Eu vou dividir o número que multiplica a base, ó, então eu vou pegar 9,6 e vou dividir para 1,6. Então, montei aqui no cantinho, ó, 9,6 dividido para 1,6. Como eu tenho números decimais, é muito mais fácil trabalhar com números inteiros. Para esses valores se tornarem inteiros, basta eles andarem uma casa com a vírgula. Para isso, eu multiplico por 10.
Lembra? Para andar uma casa, eu multiplico por 10, para andar duas por 100, 3 por 1000 e assim por diante. Então, é isso que eu vou fazer, ó. 9,6 vezes 10 vai ficar 96. 1,6 vezes 10 vai dar 16. E 96 dividido por 16. Então, que número vezes 16 dá 96? É o 6. 6 vezes 16, 96. Ok? Então, essa divisão resultou em 6. Agora, o que eu vou olhar? A base, divisão, mantém a base. O que eu vou fazer com os expoentes? Eu vou subtrair. Então, eu vou pegar o de cima menos o de baixo. Menos 6, menos 19, ó. Joguinho de sinal. Menos com menos vai dar mais. Você deve 6 e você paga 19. Vai te sobrar 13. Então, o número de elétrons que você tem que retirar é 6 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Esse é o número 4. Número 5, até achei ele na internet, né? Porque ele é uma questão de vestibular, ó. Então, eu copiei ele aqui da internet para ficar mais fácil para ler. Deseja-se eletrizar um objeto metálico inicialmente neutro. Se ele está neutro, é que ele possui o mesmo número de prótons e de elétrons, pelos processos de eletrização conhecidos. Nós vamos estudar esses processos mais adiante. E obter uma quantidade de carga negativa de 3,2 microcoulomb. Já está me falando muito essas três linhas. Se eu quero uma quantidade de carga negativa, significa que eu vou ter um excesso de elétrons. Eu vou ter que acrescentar elétrons para esse objeto metálico. Qual é o valor da carga? 3,2 microcoulombs, né? Então, você tem que converter para o coulomb. Então, esse é o valor do quê? Sabendo-se que a carga elementar é 1,6, então vocês podem observar, questão de vestibular, você não é obrigado a decorar constante, ele te informa. Para se conseguir a eletrização desejada, será preciso. Gente, se eu quero uma carga negativa, eu tenho que acrescentar elétrons, ok? Então, ó, posso excluir a A, excluir a B e excluir a E. Vai me sobrar a C e a D, né? Então, o que eu preciso calcular agora? O valor da carga, se vai dar 20 trilhões ou 51 trilhões aí de elétrons. Então, eu já sei que acrescentar, para ela ficar negativa, eu tenho que acrescentar. Então, o valor da carga, 3,2 microcoulombs, eu converti para coulomb, né? O micro é só multiplicar por 10 elevado a menos 6. O valor do E fixo. E agora nós temos que calcular quantos elétrons eu tenho que acrescentar. É o valor do N. Tem que calcular o N agora. Então, Q é igual a NE. O valor da carga é 3,2 vezes 10 a menos 6. Isso é igual a N vezes, de novo aqui, ó, carga elementar. 1,6 vezes 10 a menos 19. Como eu quero calcular o N, ó, esse valor, 1,6 vezes 10 a menos 19, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 3,2 vezes 10 a menos 6, tudo isso dividido para 1,6 vezes 10 a menos 19. Bom, eu vou ter que pegar aqui, ó, 3,2 dividido para 1,6. Então, imagina que você tem 32 dividido por 16. 32 é metade de 16, então vai dar 2, né? Você pode reparar também, ó, 3,2 é metade de 1,6. Então, a hora que eu fazer a divisão, vai dar quanto? Vai dar 2. Dá pra fazer até de cabeça, ó, por isso que eu nem montei continha, tá? Na divisão, eu vou manter a base. O que eu vou fazer com os expoentes? Eu vou subtrair, ok? O de cima, ó, menos 6, menos o de baixo, menos 19. Menos com menos, cuidado, né? Que eles são negativos, ó. Tem jogo de sinal. Menos com menos vai dar mais. Eu devo 6, eu pago 19, eu vou ficar com 13. Então, o número de elétrons é igual a 2 vezes 10 elevado a 13. Então, imagina aqui, turma, que vocês têm 13 zeros, ó. Então, foi o que eu escrevi, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 zeros.
né? Como de cabeça olhando, eu não sei se é trilhão, bilhão, o que que eu fiz, ó? Eu fui organizando de 3 em 3, ó. 3 é 1000, mais 3, né? Eu tenho 6 milhão, 9 bilhão. E aqui, ó, com mais 3 eu tenho trilhão. Então eu tenho um total de 20 trilhões de elétrons, tá? Se eu fosse olhar aqui eu não ia saber. Então por isso que eu desenvolvi. Tudo bem? Então eu tenho um total de 20 trilhões de elétrons. Então eu tenho que acrescentar o objeto a 20 trilhões de elétrons. Então esses exercícios aqui é a correção, tá? Na próxima aula, como na quinta, eu já sei que não vai ser possível eu continuar, tá? Aula de física, porque tem as 3 de matemática. Então, eu vou ver se na sexta, tenho quase certeza, na sexta eu vou conseguir, ó. Na sexta, a aula das 10h40. Na aula das 10h40, a gente vai conseguir ter uma aula online, tudo bem? Às vezes não vai começar às 10h40, pode começar às 10h50. Porque eu vou sair da sala presencial e aí eu vou para outra sala da aula online, porque depois eu não tenho mais aula online. Desculpa, aula presencial, tá? Então eu vou jogar uma aula aí da quinta de física para sexta-feira, tudo bem? E aí eu vou explicar os princípios da eletrostática e os processos aí de eletrização. É bem legal, tá? Os princípios da eletrostática são 2. Um a gente já conhece, é até ditado, atração e repulsão, né? Ele é fácil de entender. E o outro é da conservação das cargas. Então, isso eu vou explicar na sexta-feira, na aula online. Então, espero que tenha ajudado a aula aqui de resolução dos exercícios do livro. Até mais!